Bem-vindos a mais um vídeo aula do Projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o tutor Bruno Valtarejo e nessa aula eu quero mostrar mais alguns dos motivos por qual a gente vem para o After Effects para fazer a parte de pós-produção e nessa aula vai ser por causa dos efeitos. Eu quero mostrar alguns efeitos diferentes e vou tentar nas próximas aulas ir mostrando efeitos e truques e exemplos, alguns cases, várias coisinhas diferentes. A gente vai fazer aqui um mix de várias soluções diferentes que a gente pode usar no After Effects para a parte de pós-produção e efeitos especiais. Quem quiser acompanhar o curso completo, aconselho a entrar no site da TreinaWeb e procurar pela parte de After Effects. Lá tem um curso completo de 25 horas, está com After Effects básico, mas a versão completa do curso, mais de 25 horas de After Effects, e ainda tem mais 2 módulos avançados para desenho animado e para motion graphics, módulos mais específicos dentro dos temas que eles abordam. Então, vamos ver aqui alguns efeitos diferentes que a gente poderia usar, por exemplo, nessa cena aqui. Eu vou tirar o som dela. É uma moça ao piano e aqui a gente tem algumas velas. Basicamente o que eu quero fazer é trazer um pouco de flare de luz dessas velas e explorar alguns efeitos de luz que a gente tem aqui dentro do After Effects. Então para começar, aqui no painel de Effects and Presets, eu vou começar por um efeito bem clichê, bem fácil e óbvio, que é o flare. Então eu vou vir aqui e vou escrever Lens Flare. Toda vez que achar um efeito, você procura em Effects e Presets pelo nome do efeito que você gostaria, por exemplo, chuva, ou se estiver na versão em inglês, pelo nome equivalente em inglês, como Rainfall. Vou jogar aqui o flare. Isso aqui é um flare. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma das lâmpadazinhas e parecer que essa luz está saindo de lá. Aqui você tem aqui 3 opções diferentes de flare para usar. Numa outra aula mais para frente, provavelmente eu vou mostrar como é que faz o traqueamento. Tem uma outra cena depois dessa que está em movimento. E daí eu poderia mostrar como é que já traquei esse efeito com o movimento da câmera. Eu vou dar uma duplicada aqui. Jogar também nessa outra lâmpada. Nessa outra lâmpada eu vou deixar bem mais fraquinho. E pronto, a gente criou um efeito de flare nessa cena. E eu vou dar aqui um play para vocês assistirem com o flare. Se você quiser ver antes e depois, pode usar esse FX antes e depois. Se você quiser personalizar o seu flare, recomendo você usar um novo sólido preto. Então, eu vou criar aqui um novo sólido preto, dá um OK. Selecionar esses flares, dá um Ctrl X, vir no sólido preto, Ctrl V. Então, só migrei desse para esse. E daí, para que ele apareça sobre a cena de baixo, você vai mudar o Blend Mode de normal para Screen. Feito isso, qualquer efeito que você jogar nessa camada vai trazer para baixo. Então, por exemplo, eu vou usar aqui um toner. Se eu quisesse tingir a minha imagem, vou usar aqui um toner. E ó, agora ele ficou um flare mais quentinho, que combina melhor com a cena que a gente tem embaixo. Aqui em meios tons, eu vou escolher exatamente que tom que eu quero. Acho que algo assim. E daí eu personalizei esse meu flare. Mas se eu quisesse personalizar ainda mais? Bom, eu posso usar aqui um Light Rays e jogar esse Light Rays na minha cena. O Light Rays também é um efeitinho de luz, como a gente consegue ver aqui. Vou só voltar o meu sólido para o lugar, que eu sem querer tirei do lugar. Tá. Esse daqui é um Light Rays. É um pequeno efeitinho de luz, não sei se conseguem ver, porque ele é bem pequeno. Tá aqui, ó, ele. E eu consigo controlar aqui, ó, a intensidade dele, para ele ficar mais visível. Posso controlar aqui em Radius o tamanho. Aqui em Warp Softness seria a suavidade em volta dele. Tá vendo que a gente consegue fazer aqui um efeito bem diferente. Posso considerar aqui se eu quero ele redondo ou quadrado. A gente consegue ver agora que ele está quadradinho. E em direção eu posso inclinar ele. Então eu crio elementos a mais para o meu flare que eu posso ir ali aplicar no meu objeto. Acho que a intensidade está um pouco alta, está explodindo ali a lâmpada. Mas ó, eu jogo aqui, daí eu controlo a intensidade, controlo aqui o radius, controlo aqui os softwares em volta desse efeito e aqui a angulação. Como vocês conseguem ver ali, ele girando em volta ali da lâmpada. Vou aumentar aqui um pouquinho mais. Bom, acho que ele vai ficar muito intenso. Poderia tirar o flare e usar ele. Você pode escolher ali. Por exemplo, agora eu tenho só esse efeito. Acho que eu vou ter que aumentar o radius dele. Ficou muito pequeno. Inclusive eu não estou nem vendo mais ele. Deixa eu aplicar ele ali. E acontece o seguinte. Eu estou aplicando direto no sólido preto. Daí ele vai ficar preto, obviamente, e não vai aparecer. Deixa eu aplicar ele. Se eu for aplicar sem o flare, eu vou aplicar ele direto na cena. Então eu vou dar já dei um Ctrl X, jogar ali direto. Joguei ele aqui direto na cena, joga ali na lâmpada, agora a gente consegue ver que ele aparece mais. Quando está no sólido preto ele não vai aparecer. Aqui eu defino a intensidade. Aqui o raio.
aqui o softness. E aqui escolho o quadrado. E ó, daí eu criei o meu próprio efeito de luz, um pouco diferente do flare inicial. Você tem um pouco mais de controles nessa opção. E você pode associar depois com o flare também, ligando aqui de volta o flare. Beleza? Bom, mais uma opção de luz, só para a gente fechar a aula de hoje. Eu quero mostrar um outro efeito de luz que eu gosto muito. Eu uso ele, na verdade, mais em titles, em textos. Mas vamos ver aqui como é que ele ficaria na cena, que é o Light Burst. Light. Deixa eu escrever direto Burst para não ter erro. Burst. Aqui. Light Burst. Ele é separadinho, por isso que não tinha aparecido. Você vê que ele é pesado e ele faz isso, ó, ele joga a luz para frente. Não sei se já fizeram na câmera de vocês uma técnica de zooming. É bem parecido com a ideia do zooming. Você tem a luz assim projetada para frente, que faz um efeito assim bem diferente. Beleza? Você poderia usar isso num texto. Por exemplo, vou colocar aqui burst, que é o nome do efeito. Não combina nada com a cena de baixo, então deixa eu tirar a cena de baixo. Vou vir aqui e vou só tirar esse meu stroke. Em efeitos, vou jogar esse burst. E é isso que ele faz, ó, ele projeta como se fosse uma luz saindo do teu objeto. É uma opção bem legal para você simular a luz volumétrica numa cena. Você pode recortar um pedaço da cena, por exemplo, uma janela. Nessa camada da janela você joga o burst e você cria uma luz de volumétrica saindo assim no seu cenário. É bem interessante. Bom, era isso que eu queria mostrar na aula de hoje, os efeitos de luz. Na próxima aula a gente vai ver uns efeitos de geradores. Encontro vocês lá e até já!